Café Brothers, episódio 178. No oferecimento de Celério Telecomunicações e Forte Incorporadora, a maior incorporadora do estado do Mato Grosso do Sul. Para você que quer investir aqui no Mato Grosso do Sul, procura lá, é Forte. Tá com a gente também aqui a Agra GPS. A Agra GPS desenvolve tecnologias para piloto automático de GPS de qualquer equipamento. É uma empresa canadense que está situada aqui no Brasil, através do nosso amigo lá, o Pedro Torres. Crédito Centro-Sul Bahia está com a gente aqui também. Se você quer fazer investimento aí na sua propriedade rural, na sua empresa, seguro, e fazer um financiamento, procura lá a Sicredi Centro-Sul. Tá, a sua sede está lá em Dourados, então passa lá para tomar um café com o Paulo e com toda a sua equipe para fazer um investimento correto na sua propriedade rural ou também dentro aqui das empresas. Um abraço para a galera do Sicredi. E hoje aqui no episódio 178 eu tô com um cara diferente aqui, cara. Eu julgo que, ele é um empresário do ramo rural, vamos dizer assim, um cara que está há muitos anos nesse ramo, e para mim, para nós aqui, né, Alex, no Café, é uma satisfação pessoal ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Cristiano, e se apresente para aquela câmera ali, para quem não te conhece. Obrigado, Xandó. Obrigado, time do Café Brothers aqui. Bom, eu sou o Cristiano, eu sou sócio da Matra Tratores, sou a segunda geração, quem o fundador foi meu pai e um sócio. Eu toco os negócios já há pouco mais de 20 anos, estou à frente do nosso negócio de máquinas agrícolas. Moro casado há 20 anos, esse ano faz 20 anos, Matra faz 50, eu fiz 50, casamento faz 20 anos, né? Filha de uma menina de 18 anos e um menino que vai fazer 15 anos esse ano. Então, uma turma boa aí. Legal, cara. Obrigado mesmo por estar aqui. Vamos bater esse papo. Cristiano, 50 anos de Matra Tratores do Mato Grosso do Sul. Se não me falha a memória, uma das pioneiras aqui no Mato Grosso do Sul, em New Holland. Mas nem sempre foi New Holland, né? Tem uma história aí para trás. Como é que foi o início da Matra Tratores? E quem que é os fundadores aí da Matra Tratores? Bom, a Matra, ela começou, uma história interessante. Meu pai, paulistano, São Paulo capital, ele é engenheiro civil. E quando a Ford Tratores veio para o Brasil, ela quis fazer uma concorrência para montar concessionárias padrão, prédios padrão no Brasil inteiro, e fez uma concorrência entre o escritório de engenharia de São Paulo. O escritório do meu pai ganhou com o projeto dele e ele começou a construir concessionárias pelo Brasil inteiro para Ford Tratores. Nesse processo ele se apaixonou pelo negócio de máquinas agrícolas, mas não conhecia nada de máquinas agrícolas. Então ele tinha um grande amigo, que é o sócio dele, o Jatir, meu pai Luiz Antônio, o sócio dele Jatir, que era formado na Exalc, engenheiro agrônomo, já era mais próximo do agro, e eles se juntaram e falaram: olha, o que está acontecendo no Brasil hoje? Mato Grosso, na época ainda era Mato Grosso, Dourados está bombando. Dourados era uma fronteira agrícola, todo mundo vindo para cá, descobrindo a região, e tinha a oportunidade de conversar com a Ford falou: não, está aberta a região lá, e nomearam eles concessionário Ford Tratores em 1976. Então foi assim. Só para vocês entenderem, tá? O Cristiano está contando aqui de uma forma cronológica, e eu quero dizer para vocês que em 1976, 77, nós não era Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso, e aqui era como você ir pro Acre. Exatamente. Ninguém queria ver. Imagina a galera, o cara é engenheiro civil, São Paulo, uma das maiores cidades do país, é a maior cidade do país ainda hoje. Os caras vinham desbravar o Mato Grosso. Então, o pessoal de certo fala: cara, lá tem onça, sucuri. Dourados tinha 2 ruas asfaltadas. Então, a minha mãe quando chegou falou assim: bom, na porta de casa passava boiada mesmo, né? Ela me conta que eu ficava de carrinho lá vendo os boi passar, que eu adorava lá quando eu era pequeno. Então a gente era, todo mundo foi assim, Dourados não era nada mesmo. Acreditaram que a galera fala assim: aqui era tudo mato, isso aí é verdade. É verdade mesmo. E aí você tinha 6 meses quando teu pai veio aqui para Dourados? Ele estava 6 meses quando teve a inauguração da empresa, exatamente quando a gente veio para Dourados. E aí viemos, então eles vieram para cá, formaram um grupo. No começo tiveram até outros empresários da cidade que foram sócios, depois foram saindo, eles foram comprando a parte dos outros, e ficaram só os 2 que até hoje são, né? Infelizmente perdi meu pai em 2022, assumi o lugar dele na sociedade,
Mas até hoje a sociedade é com o Jatir, que hoje mora em São Paulo, tem 86 anos hoje, e eu que toco os negócios aqui. Você é o executivo hoje da Matra aqui. Hoje eu sou sócio e executivo da Matra, exatamente, eu que estou à frente. A sede de vocês está em Dourados. Está em Dourados, temos loja em Dourados, aqui em Maracaju, Rio Brilhante, e estamos construindo Nova Andradina. Pô, legal demais. Cristiano, o seguinte, eu gosto de conversar com os nossos convidados que numa linha cronológica do tempo, e o Brasil não é para maduros, né? Não, de jeito nenhum. Eu sou da década de 80, mas como eu gosto muito de história, e o meu avô ele foi militar, então ele me contava muitas histórias sobre o Brasil da década de 60, 70, 80, e é nesse período que a Matra nasce, e hoje nós estamos em 2026, fazendo aí 50 anos, mas pensa comigo, vocês passaram o período militar, finalzinho do período militar, Isso. entraram no Brasil República, vivenciaram ali o Jânio, aqueles presidentes lá. Depois o Sarney, mano, vocês comentaram o Sarney, velho. Vocês são bravos demais, entendeu? Pô, o Sarney é uma loucura, mano. O cara, pra galera que vocês estão aí dessa geração do TikTok, YouTuber, vocês não sabem quem foi o Sarney. O Sarney foi o cara que congelou o preço das paradas. Quantas moedas nós tivemos também? Quantas moedas, cruzeiro, cruzado, enfim. Chega os anos 90, cara, vocês superaram o Collor, velho. Esse foi o momento mais desafiador da nossa história. Nossa, e aí depois vem Plano Real, enfim, agricultura passando por vários períodos de transições. Mas, Cristiano, quando você entra na empresa ali, qual foi o período ali maior desafiador contando o Brasil histórico? Você falou que realmente foi o Collor? Até antes de entrar na empresa, né? Porque eu era adolescente. Eu acho que na nossa história, a gente teve momentos realmente muito desafiadores, como você falou, especialmente os planos econômicos e as questões naturais do nosso negócio, das climáticas, de safra, de preço, essas coisas. Mas o Collor foi um momento muito especial e muito difícil, porque a gente vinha num momento muito bom da agricultura e meu pai e o sócio dele tinham feito grandes investimentos. A gente tem aqui o centro-sul do Mato Grosso do Sul, a nossa região, a Maracaju, vai até Nova Andradina, até a beira do Rio Paraná lá, e a gente comprou o norte do estado, nem rola. A gente tinha acabado de comprar o norte do estado em 1989, alguma coisa assim. A gente também era concessionário de veículos Ford em Campo Grande, a gente foi até 2021, e caminhões, a gente tinha acabado de construir um prédio grande. Então, como qualquer empresário que está acreditando no negócio, está indo bem, a gente estava investindo, estava indo muito bem. E de repente entra o Collor e corta o dinheiro de todo mundo. Então, de repente, a gente passa a vender 15 tratores por ano. Uma, duas colheitadeiras por ano. E a gente estava passando por um momento de caixa mais baixo, porque devido aos investimentos que tínhamos feito. Eu acho que isso é uma história que a gente até hoje escuta aqui, né? Toda hora está acontecendo alguma coisa assim. Fizemos um investimento, acreditamos, e de repente tem uma virada brusca. Fechou a torneira, acabou. Eu me lembro, eu era adolescente, eu estava com meu pai, quando a Zélia Cardoso, que era ministra da Economia, ela falou na televisão o que ela ia fazer. A cara do meu pai ficou branca. Eu me lembro até hoje, ficou branca. E aí aí saímos fechando loja, nós voltamos para a nossa origem, nós fechamos todas, a gente tinha 13 lojas de máquinas agrícolas no estado. A gente era um dos maiores do Brasil nesse momento. Nós fechamos tudo, ficamos só em Dourados sobrevivendo. Assim, foi nessa época que quebrou todo mundo do estado. Assim, ficamos nós e a Comid, únicas concessionárias que sobreviveram no estado. Foi muito difícil. Eu sabia disso, cara. Foi muito difícil e pagamos a conta por muito tempo, né? Então foi assim, arrasa quarteirão mesmo, sobrevivemos, mas passamos por momentos desafiadores. Eu diria assim, você fala assim, pô, quase quebramos, eu acho que nós quebramos, nós só sobrevivemos. Isso, em 92 foi o ápice negativo, né? Mas foi entre 90 e 92, aí foi 2 anos ali que... 2 anos, 2, 3 anos, não, aí durou mais, né? Em 95 teve uma retomada de mercado, mas aí até 94, 93 foi muito difícil. Dos planos econômicos, então, o mais difícil que você consideraria foi o governo Collor? Pra gente foi o governo Collor, com certeza. Uma linha também, a gente falando sobre máquinas agrícolas, vocês começaram vendendo
tratores Ford, que foi uma fusão entre Ford e New Holland. Começou assim, você vendia, a gente tinha a bandeira, a concessão da Ford Tratores. Colheitadeiras no Brasil, no final dos anos 70, começo de 80, não era uma concessão, era com um implemento, com uma marca de grade, de plantadeira. Então você fazia uma parceria com alguma fabricante de colheitadeira e podia vender. A Ford não estava muito preocupada com isso. De repente a Ford no mundo comprou a New Holland. E aí nós passamos a se chamar Ford New Holland e passamos sim a representar as colheitadeiras New Holland. Então temos várias etapas mundiais que aconteceram que influenciaram a marca, né? Então a primeira etapa foi essa. Depois, em meados dos anos 90, final de 80, 90, a Ford resolveu vender a divisão agrícola dela para o grupo Fiat. E a grupo Fiat tirou o nome Ford, que era um nome concorrente, e passou a se chamar New Holland, só, que vem até hoje como New Holland. E depois ela comprou, a New Holland comprou a Case Mundial, passou a se chamar CNH, mas ela mantém as duas marcas, né? A New Holland e a Case. Isso está bem vivo na minha memória, porque eu morava na fazenda Itamaraty, morei de 89 a 96 na Itamaraty, e aí chegaram os tratores Ford, depois chegaram os tratores New Holland, os primeiros tratores gabinados. Cara, assim, Cristiano, era um divisor de água, porque naquele tempo, não que isso mudou, acho que acredito que até valorizou, mas um operador de máquina agrícola, cara, se ele trabalhasse com um trator gabinado, meu Deus, cara, ele era um doutor, cara. Porque era vindo de uma cultura que nenhuma das máquinas agrícolas tinha cabine, né? Então o cara trabalhar no ar-condicionado, tá louco, ele era um semideus, na verdade. E aí a Itamaraty, por ser um grupo grande, ela comprava de frota, né? Comprava. E eles compravam de vocês? Não, ali não era a nossa região, Ponta Porã era de um colega nosso. Né? Aí o que acontece? Chegavam 10 tratores lá, então a gente sabia que aquele momento era um momento que estava bom a agricultura, né? E aí você trouxe uma notícia para mim aqui no backstage, que é uma notícia mais, vamos dizer assim, mais técnica nossa aqui, mas é uma coisa que eu não sabia, gostaria que você compartilhasse, que a New Holland foi uma das pioneiras de máquinas de rotor no Brasil com um projeto chamado TR. A New Holland, eu acho que em Maracaju, especialmente, muitos vão se lembrar, quando no final dos anos 90, 98, por aí, a New Holland trouxe a TR para fazer demonstração já para começar a vender as máquinas aqui no Brasil. Então ela trouxe a TR, a gente fez demonstração com diversos produtores aqui, eles adoraram a máquina, era realmente uma revolução, né? A gente saía de uma máquina com 30 pés, com 8 linhas de milho de 90, né? Na época eles plantavam milho de 90 aqui, e foi muito atrativo. Porém, logo na sequência, as decisões da nossa indústria, ela comprou a Case, especialmente, ela falou, não, peraí, vamos segurar esse projeto, vamos deixar a Case com máquina de rotor e tal, e aí demorou um pouquinho para vir a máquina de rotor da New Holland para o país, mas a New Holland, ela é pioneira de rotor no mundo, na verdade, né? Caraca, eu jurava pra você que era a Case, a pioneira do mundo de rotor. Mas isso é uma informação mais técnica, que eu sou da mecanização agrícola, eu gosto, né, disso. Mas empreender no Brasil, eu falo que é um desafio, é uma selva de pedra em todos os tempos. Eu acredito que poucos momentos a gente viveu momentos assim, estão nadando de braçada. Qual foi o momento, assim, historicamente falando, desses 50 anos na mata, que se você falou, puxa, cara, agora nós quebramos a banca, agora nós estamos bem? Eu acho que foi, bom, no começo da história, isso eu escuto do meu pai, né? O negócio realmente eram volumes impressionantes, eram máquinas muito menores, né, do que a gente vende hoje, mas com muito volume, né? Estavam abrindo as áreas, né? Estavam fazendo as fazendas acontecerem, as fazendas estavam sendo montadas aí, né? Então havia muita necessidade de máquinas agrícolas e tinha uma demanda muito grande. Mas eu falar uma história mais recente um pouquinho, eu acho que foi a pandemia. Eu acho que a pandemia, tanto para nós quanto para os nossos clientes, produtores rurais, a gente teve foi o melhor momento. E isso, eu acho que tem duas histórias importantes aí, né? Primeiro, foi bom porque melhorou a margem do nosso produtor, ele tomou decisões de investimento, né?
e acreditou nisso. E isso trouxe reflexos para a gente. Quando o nosso cliente vai bem, naturalmente a gente vai bem. Quando o nosso cliente está acreditando no negócio, está investindo no negócio, um dos importantes investimentos que ele faz é na melhoria da tecnologia dele, das máquinas dele. Então, isso traz um reflexo totalmente direto para a gente. A gente não vende para professor, para advogado, para funcionário público, a gente só vende para produtor rural. Então, nós estamos junto com eles. Estamos indo bem quando ele está indo bem, quando está passando por um momento desafiador, a gente está passando também por esse momento desafiador. Então, a pandemia foi bom. Eu acho que aqui na nossa região a gente teve foi bom para muitos produtores. A gente teve, apesar de ter tido algumas quebras de safra, a rentabilidade foi melhor. Então, acho que nesses últimos, pelo menos, eu acredito que foi uma das melhores épocas que a gente passou na nossa história aí. Legal. Seu pai, você falou que você perdeu ele em 2022. Isso. Né? Tá. Isso a gente fala um pouquinho mais para o fim do episódio. Mas lá, você trabalhando junto com o teu pai, tinha muito conflito de ideias? Não. Não tinha. Meu pai era um cara... Bom, primeiro a gente trabalhava junto, mas não tanto, porque ele morava em Campo Grande, tocava o nosso negócio de veículos lá, e eu morava aqui. Meu pai sempre me deu autonomia e deixou que eu testasse as coisas, mesmo quando eu era mais jovem, e quebrasse a cara. Lógico que não fosse uma besteira muito grande, ele segurava. Mas sempre foi um cara que me incentivou demais a tomar as decisões e responder por elas também, sabe? Nunca foi um cara muito centralizador. Então, a gente se dava muito bem e essa é a grande falta que eu tenho, sabe? Aquele cara que a gente vai ficando mais velho, mas eu acho difícil qualquer empresário ter a certeza de tudo, né? A gente não tem, de maneira, qualquer um, não só empresário, certeza de tudo. Então, às vezes você passa, como qualquer negócio, tem dias difíceis. Eu adorava ligar pro meu pai no final do dia, quando eu estava saindo da empresa, trocar uma ideia com ele, parecia que ele me colocava no chão outra vez, no prumo outra vez, falando, é assim mesmo, vamos assim, é assim que funciona. Então hoje, o exercício que eu faço quando eu tenho um difícil é como se eu estivesse ligando para ele, falando, o que meu pai me falaria nessa hora, né? Você fala que a vida do executivo, do empresário, é uma vida um pouco solitária mesmo? Ela é solitária porque a gente passa, primeiro, nós estamos trabalhando 24 horas por dia, né? Nós estamos preocupados com a folha de pagamento, com os impostos que tem que pagar, se a gente vai investir, não vai investir, com o nosso concorrente, com todo mundo. Nós estamos sempre preocupados com tudo. E você precisa ser muito resiliente, porque você não pode chegar em casa, a gente tem filhos, né? Ou mesmo na empresa, chegar em casa com aspecto de cansado, você tem que estar para cima, você tem que puxar. Então às vezes você está sofrendo, você fala, será que a coisa vai dar certo mesmo? Será que a gente vai passar por esse momento desafiador mesmo? Você pode estar falando, mas para você, por dentro, você não pode sair falando para os seus colaboradores, sair falando para os seus filhos, vamos para frente, vamos em frente. Não podemos deixar de fazer a coisa acontecer. Só tem uma solução: trabalhar. Não tem outra. Exatamente. Bom, nesses anos aí de concessionária Mato Tratores, você acredita que o futuro de um bom negócio, de uma boa concessionária, ela está na preparação e capacitação das pessoas? Eu acho que pessoas são tudo no nosso negócio. Nosso time é 100%. Me lembro quando eu estava fazendo o prédio em Maracaju, né? Eu falava assim, eu não quero um prédio bolo de noiva, que ele é bonito por fora, mas de isopor por dentro, né? Muito bom. Tem que ter recheio, né? E o recheio, o que interessa é o recheio. São as pessoas, né? E é o grande desafio, né? Eu acho que ter um time comprometido faz toda a diferença, porque a gente lida com máquina, lida com imprevisto, lida com safra, que tem uma sazonalidade enorme. É um desafio enorme. Você, por exemplo, você tem, de repente, em um mês do ano, você tem uma demanda bárbara, e depois essa demanda cai demais. Como é que você mantém a equipe? Então, como é que você
você estrutura a equipe para passar por esse período que o cara não tem mais final de semana, também não tem nada. O cara tem que estar muito comprometido. E, como eu disse, a gente lida com máquina. Máquina exige manutenção, ela quebra na hora que ela está trabalhando, e o produtor precisa tirar aquela soja da lavoura. Como é que você faz? Se não tiver muito compromisso realmente por trás, gente tomando decisão, não faz. Se você não se reinventar, não inventar moda, não criar soluções fora da caixa, não tem solução, não tem como. Vou te fazer uma pergunta para você que é uma pergunta bem difícil de responder, cara. E eu acredito que vai ser um desafio para você responder essa pergunta. Mas hoje, eu tenho minha concepção sobre isso. Posso até te ajudar depois nisso, mas são setores que nós temos dentro da concessionária. Então tem vendas, tem peças, tem a oficina, tem a parte financeira. Se você tivesse que enumerar o principal setor hoje, qual seria? A área técnica, os mecânicos. A parte de mecânica, a área técnica. Caraca, você me surpreendeu com essa resposta. Porque eu jurava que você ia falar que era vendas. Não. Eu acho que um bom vendedor sempre faz a diferença pelo relacionamento que ele cria no campo. Mas o pilar do negócio, a estrutura do negócio, é o pós-venda. Então, um bom vendedor faz uma venda, mas a segunda, a terceira e a quarta é o relacionamento do cliente com a empresa. E onde o relacionamento acontece? No pós-venda. Com peças, com serviços. E naturalmente a área mais desafiadora que a gente tem. Eu entendo perfeitamente, eu venho dessa área. O mecânico não é um bicho fácil de mexer com ele, não. As pessoas são difíceis. Mas eu falo por isso, na verdade, sim, Cristiano, tem uma coisa muito difícil de lidar com o ser humano, que é o ego. Então, por onde a gente anda, aí, Brasil afora e fora do país também, nas nossas experiências, eu acredito que uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento de equipes e times é o ego. Porque às vezes você tem um cara muito bom na sua equipe, só que ele não gosta de compartilhar o conhecimento com ninguém. Aí ele é bom pra ele não é bom pro time. E aí fica difícil, cara, porque você precisa daquele cara e você precisa que ele seja um multiplicador de conhecimento. E aí você vai lidar com o ego do ser humano. E eu quero, na minha simplicidade, na minha humildade, você que vai ver e vai ouvir esse podcast, se você é esse cara que você é bom pra caramba aí na oficina, e você é esse cara que não gosta de compartilhar o conhecimento, cara, compartilha. Porque o conhecimento é uma das poucas coisas que quando você compartilha ele se multiplica. Você divide e ele se multiplica. E aí isso vai fazer muito bem para você. Porque o Brasil tem uma cultura de que se a gente ensina o outro, você é bobo. Você é trouxa. E eu aprendi muito isso com o americano e com o australiano, que você compartilhar o conhecimento, ensinar o outro, isso tem beleza nisso. Porque você faz aquela pessoa crescer e se desenvolver. Não adianta nada a gente ter um Ronaldinho gaúcho no nosso time e o resto do time ser tudo ruim. Perfeito. Entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. Eu concordo absolutamente com você. Eu acho que primeiro o compartilhar a experiência, ensinar, ela gera aprendizado. Assim, o primeiro, que quem está ensinando está aprendendo muito, também está ficando melhor. O segundo, que ela demonstra uma capacidade de liderança e de desenvolvimento enorme. Essa pessoa provavelmente vai ser a pessoa que vai crescer na empresa, vai ser desenvolvida. Aquele que não tem medo de criar um concorrente na empresa, eu quero preparar os meus colegas para serem melhores que eu, porque eu quero avançar, eu quero pular. Será que eu vou ficar a vida inteira como técnico? Será que eu aguento isso a vida inteira? Ou será que eu quero uma liderança? Como é que eu vou se tornar um líder se não realmente não estiver primeiro pensando no outro? O que o líder faz? Ele ajuda o outro a se desenvolver. Um grande líder passa por isso. Então, eu acho que primeiro tem esse aspecto, sabe? E depois tem esse outro aspecto muito importante que você colocou, que é o que nós estamos fazendo aqui na Terra hoje em dia, sem filosofar, mas se você puder gerar transformação, se você puder apoiar o outro a se desenvolver, a sair de onde ele está e dar alguns passos a mais na escada da vida para cima, aí, cara, é valioso. Você vê que os americanos falam isso, por quê? Eu uso um termo na minha empresa
Eu falo sobre riqueza. Nós temos que gerar riqueza. Quando você ensina alguém, quando você pessoa desenvolve, ela gera mais riqueza. Para quem que ela gera riqueza? Ela gera riqueza para a sociedade. Ela gera riqueza para ela, naturalmente. Ela gera riqueza para a empresa que investe quando tem geração de riqueza. E ela gera riqueza para a sociedade na forma de impostos, por exemplo, que deveriam, né, voltar para a sociedade. Mas, então, e a educação, o conhecimento, ela é base disso daí. Senão você não vai ter como. Com certeza. Você é um exemplo disso, né? Sua experiência de vida, por exemplo, traz isso, que é a educação, do que ser interessado por alguma área e se dedicar a ela, tem levado você para um caminho diferente do que muitos técnicos, mas é um caminho muito interessante, né? A gente foi um pouco na contramão disso, né, daquela cultura. Como eu dizia para você, a gente passou esse período de cultura Brasil nos anos 90, anos 2000, que o mecânico era aquele cara que andava maltrapilho, roupa rasgada, barbudo, cabeludo, saía da empresa com o carro da empresa, enchia a cara, batia o carro da empresa, ia preso, entendeu? Então a gente tentou mudar essa cultura e mostrar esse lado dessa beleza da área técnica, né, que é resolver problema. O mecânico, uma das minhas maiores realizações profissionais e pessoais era quando uma máquina estava quebrada, eu ia lá, resolver o problema, olhar no olho do cliente e ver que eu cumpri o meu papel e o meu propósito naquele momento. E aí você tem duas vertentes pro mecânico, né? Você é o vilão enquanto você não chega lá na lavoura, o cara tá estressado pra caramba, você resolve o problema, você vai embora, você vira o herói. Pô, o cara resolveu, vai embora, entendeu? Então esses desafios da área técnica, mas eu também elenco muito isso, desafio junto com a área de vendas dentro do concessionário, porque não que eu não acredite que seja o principal, você colocou muito bem, né, a primeira máquina comercial vende, mas quem mantém aquele relacionamento e as vendas é o pós-venda, é peças e assistência técnica para o produtor rural. O que eu vejo hoje que se a área de vendas não vende, a gente não tem essa sequência. Um precisa do outro. Exatamente. Eu vejo que isso, às vezes, dentro da concessionária, falta essa cumplicidade de ter o sentimento de pertencimento de time. Há às vezes, uma falta de comunicação, e aquilo que eu te falei, a questão, às vezes, do ego, de você ver que, não, esse cara é o cara engomadinho, é o cara que vende, não, nós somos bons. Não. A gente entendeu o seguinte, que num time, cada um tem a sua função. Assim como um corpo, né? A mão tem função de mão. Ela está no lugar certo, né? Cumprindo o seu propósito, o seu papel. Eu digo para todo mundo, cara, você precisa entender onde você está e o momento que você está e fazer o melhor na condição que você tem. Então, ser o melhor mecânico, ser o melhor vendedor, ser o melhor estoquista, ser o melhor cara que faz o faturamento, para melhorar todo o processo, o quê? Resultado final, cliente satisfeito. Cliente satisfeito, porque as pessoas têm a imaginação de que no dia 30, no dia 1º, o dinheiro vai de uma forma mágica aparecer na conta bancária. Não, o dinheiro veio de algum lugar. Claro. Entendeu? Então nós precisamos gerar valor para gerar esse dinheiro. Entendeu? E eu acho que isso está faltando um pouco de ter esse entendimento nos times, cara. Queria que você falasse um pouco sobre isso em relação a time e como que esse time da Mata tem vencido e se reinventado ao longo desses 50 anos. Legal. Você colocou pontos muito importantes. Primeiro, ainda falando do que você colocou no início, da postura do técnico, né? Se o técnico quer ser valorizado, primeiro a valorizar ele tem que ser ele mesmo, tá certo? Então, a postura profissional está bem, de forma aparentemente bem, chegar na propriedade de um cliente de uma forma educada, ter um espaço de trabalho organizado, onde ele demonstre o profissionalismo dele. O profissionalismo dele não está só no conserto, no resolver o problema, mas em tudo que vem por trás disso, na forma com que ele organizou o espaço dele, a forma com que ele conversa e entrega o serviço para o cliente. Então, a percepção de profissionalismo, ela passa por toda a experiência que o cliente tem com o técnico. Não é só lá para que ele trocou aquela peça ou identificou aquele problema e resolveu. Da forma com que ele entregou o serviço como um todo. Isso é fundamental. E aí passa pela valorização do serviço. Então, o serviço precisa ser valorizado pelo nosso cliente, está cada vez mais valioso o serviço mesmo, pela empresa,
E a gente percebe isso, quer dizer, a renda de quando, vamos falar, nos 25 anos que eu estou dentro do negócio, aqui operando diariamente, é perceptível demais o quanto mudou a renda da empresa da área de vendas, indo cada vez mais para a área técnica, para a área de pós-venda, ou seja, a importância dessa área cada vez maior. Hoje, Jandó, a gente fala na empresa de quebrar as paredes dos departamentos, né? Então, a gente tenta fazer com que o nosso vendedor, ele não chegue na fazenda do nosso cliente e vá conversar só com o produtor rural. Ele tem que conversar com o gerente da fazenda, ele tem que conversar com algumas fazendas, tem mecânicos lá dentro da fazenda, com os operadores, para entender tudo o que está acontecendo na fazenda. Acho que não faz mais sentido só ir lá para falar da venda de um trator, de uma colheitadeira. Faz sentido para entender toda a necessidade do cliente com relação à máquina agrícola. Eu estou começando a reformar uma máquina, deixa eu te dar um apoio aqui, vou mandar um cara que entende de peças para te acompanhar nisso daqui, sabe? Eu ouvi um barulhinho na transmissão do trator no final do plantio, peraí, já vou... Então, se você começar a entender tudo o que está acontecendo na fazenda do cliente, o vendedor, ele passa a ser mais do que um vendedor, ele passa a ser uma peça importante no processo produtivo do nosso cliente. Se o cara tiver essa sacada, essa Exatamente. mudança de mentalidade, ele vai fazer uma diferença na vida do produtor e na vida do concessionário. Exatamente. E nós estamos tentando, isso a gente tem conversado muito com o nosso time, é uma mudança cultural desafiadora, ao mesmo tempo que a gente está conversando com o nosso time técnico, falando, assim como vocês têm que ficar ligado, e entender que tem uma hora, a máquina, ela tem um ciclo de vida. Qual que é o ciclo, o momento certo de trocar ela, sabe? De repente, o técnico é o cara que tem que levar essa informação para a fazenda e trazer da fazenda para a empresa também. Olha, aquela máquina do cliente, ele produz muito, ele exige muito da máquina, já está na hora de trocar ela. Por quê? A máquina tem um momento de troca, tem um momento que ela passa a gastar mais do que você começa a desvalorizar, né? Primeiro, até financiamento de máquina usada é difícil. Então você não consegue nem linha de crédito para uma máquina que já tem mais de 10 anos. Então, vamos tentar trocar antes. Isso que eu consigo um valor um pouco melhor na minha máquina, se eu segurar ela demais. Lógico que tem fatores econômicos aí, momentos de safra, mas então, se esse time se conversa, a gente começa a ter um time mais relevante para o nosso cliente, mais importante para o nosso cliente. Eu falo, a gente não pode ser só vendedor, nós temos que ser um apoiador no processo produtivo do nosso cliente. Ele tem que olhar para a gente e falar assim, não, eles me apoiam a produzir mais, melhor e com mais economia. Me traz segurança na hora de investir nessa marca. Esse tem que ser o nosso objetivo como empresa, sabe? É o que a gente tenta fazer. É fácil? Não é fácil. Muitas pessoas lidando, né? As pessoas entenderem isso, é um trabalho constante que a gente faz. Alguns entendem mais fácil, outros não, mas esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Quando a gente olha para o futuro do nosso negócio, a gente olha que a mecanização continua sendo muito importante para o produtor rural, pela forma, seja mais robotizado ou não, vai ser importante, e o nosso papel é fazer com que ele tenha o máximo de disponibilidade possível e que ele receba o suporte nosso para que ele produza na hora certa, que essa máquina esteja lá ok para ele fazer essa utilização dela no momento que ele precisa, e até mesmo a troca na hora que ele precisa, que às vezes ele nem sabe precisa, mas precisa. Quantos colaboradores hoje a Matra Tratores tem? Hoje nós temos 115 colaboradores. 115 colaboradores, então são mais ou menos aí hoje umas 500 pessoas que têm o desenvolvimento das suas famílias diretamente através da Matra. Sim. Isso aí pesa para você como empresário? Pesa bastante. Eu acho que a gente primeiro entender o nosso papel como empresário, né? Nosso papel social como empresário. Eu digo assim, até aproveitando o ensejo, falar, acho que não tem ação social melhor que emprego, né? Quando você gera um bom emprego, você pega um garoto, às vezes, que vem de uma família muito simples, dá treinamento. Mas a gente que chega dentro da nossa empresa, muitas vezes acontecendo, é muito legal assistir isso, né? Então você dá treinamento, você prepara o cara tá com vontade também, né? Isso é importante. E ele cresce e se desenvolve,
e a gente vê os garotos casando, se formando famílias dentro da empresa, né? É uma satisfação enorme, porque trouxemos realmente uma mudança de status de vida dessa pessoa, sabe o que eu falo, da geração de riqueza. E aí ele educa os filhos dele, que ele passa a ser uma referência diferente para a família dele. Eu acho que assim, a gente sempre, todo ano faz uma festa familiar, né? Desde que eu sou criança, tem o Papai Noel que chega lá para as criancinhas, para tentar conectar as famílias com a empresa e o local do nosso colaborador, que o pai ou a mãe trabalham, né? Porque não é fácil, né, Xandó? De repente tem uma safra, como essa que a gente passou, foi uma safra, muita demanda, muito exigente, que a turma não trabalha no final de semana, chega à noite em casa cansado, provavelmente mal-humorado, então eles estão trabalhando, estão ralando muito, né? Não, legal. Tenho certeza que o empresariado, o produtor rural, ele começou a olhar para a família do colaborador de forma diferente. Por que eu tô te falando isso? A tua melhor e a tua maior aliada é a esposa do colaborador e a sua pior inimiga também. Você concorda com isso? Concordo. Sou casado, né? Concordo. Porque se o cara ele volta para casa e às vezes a mulher fica na cabeça do cara, eu já vi muito isso em fazenda, tá? Quando a gente vai dar esses treinamentos, consultoria nas fazendas, acontece muito isso. Só um comentário aqui, às vezes o cara tá bem, ele é um bom colaborador, ele é um cara que executa pra caramba bem o trabalho dele, ele arruma uma mulher que às vezes não tá conectada com aquele propósito, e ela fica enchendo o saco dele, você tem que vir pra cidade, fazenda não dá, não sei o quê. Até gravei um vídeo esse dia falando pra gurizada, para de mexer com rapariga vai quebrar vocês, cara. E aí o cara vem pra cidade e aí ele deixa o emprego na fazenda, que ele estava bem, que ele tinha uma remuneração boa, tinha as comissões, e aí ele vem para a cidade, arruma um emprego aí de ajudante, entregador, alguma coisa, acaba o dinheiro, a mulher mete o pé nele, ele fica sem emprego, sem dinheiro e sem mulher. Então esse ciclo, que não é um ciclo virtuoso, ele tem se repetido em alguns lugares, e eu tenho alertado o produtor rural e o empresariado, fala, cara, começa a olhar mais para a família, cara, olha mais para a esposa do cara, ela pode ser sua amiga ou pode ser sua inimiga, você tá perdendo um cara bom. E fala, rapaz, sabe que tem razão mesmo, cara, é isso aí, cara. E a gente tem visto isso, porque quando o cara volta para casa, ele vai se abrir o coração dele lá na casa, né, entendeu? Tem certas coisas que não tem como a gente intervir, isso é a escolha da pessoa. E aí o cara depois, liga pro produtor rural, fala, eu queria voltar, cara, o que aconteceu? Não, mulher me largou, tal. Então a gente tem visto isso se repetir. Cristiano, dentro do que a gente conversou aqui, nesse ciclo aí de altos e baixos dentro da Matra, no Brasil, indústria, venda de equipamentos, hoje, o que seria o carro-chefe da Matra? Qual que é o seu produto que você mais vende dentro da Matra Tratores? Bom, a gente... Bom, o nosso carro-chefe em tratores, com certeza é a família T7. A nossa região vende muito, tratores de 200 a 230 cavalos, e a família T9, né? Realmente é um produto fantástico e de alto desempenho. A gente brinca quando a gente vende, fala assim, daqui seu neto vai estar usando ele ainda, né? Você que vai para os Estados Unidos, você deve ver lá esses tratores articulados já, velhinhos lá e trabalhando plenamente, né? Muito. Tem bastante. Colheitadeiras, a linha CR está fantástica, né? A linha CR realmente, não tenho nem o que falar, tanto com o sistema de automação dela, IntelliSense, os sistemas as potências de motores dela e a nova estrutura das máquinas, que a nova estrutura, na verdade, ela vem, eu diria que de 2019 para cá, ela passou 18 para cá, ela passou por uma evolução monstruosa, e a máquina tem um desempenho, uma confiabilidade impressionante, né? Então, são realmente produtos que são os nossos carros-chefes aqui na nossa região. A Enrola é muito forte no Brasil também, em tratores de baixa potência, né? Ela entra muito bem, tratores abaixo de 100 cavalos, mas aqui na região
pouco menos, né? Menos porque pela característica da região, né? Apesar que vende muito bem também. Mas assim, os T7, a gente fala assim para os clientes, né? São produtos que a gente tem um nível. Eu acho que em geral a linha é muito boa, mas nessas linhas realmente são especiais, sabe? Você fala que a paixão pela New Holland, ela ajuda na hora da venda ali? Eu acho que ajuda. A New Holland, eu acho. Provavelmente todos os produtores, eu não estou exagerando não, provavelmente todos os produtores da nossa região, talvez do Brasil, que vem de uma família de produtores, já teve um New Holland, tá? Todos. Então você pode até hoje ter outra marca na fazenda, todos já passaram por New Holland em algum momento da vida, ou com o pai dele, ou ele mesmo, ou muitas fazendas ainda pode ter um trator Ford ainda até hoje, lá um 6600, 6610 na fazenda. Então a gente tem uma história muito rica de Brasil, né? Porque assim, culturalmente falando, né, a gente está falando de máquinas que têm conceitos históricos, por exemplo, 40-40, 50-50, 15-30 antes, 15-30 ainda, antes ali, 80-55, são máquinas ali que passou pela história da família do cara. Exatamente. Como você falou, às vezes ele tá até com outra marca hoje, mas às vezes o avô dele, o pai dele trabalhou com uma 80-55, cara, com uma 15-30, plataforminha tal ali, coisa errada. Eu vi até um vídeo, foi um produtor lá de Carapó, né, que ele tá com a máquina pequenininha colhendo ali ainda, e depois as máquinas grandes vindo. Toda largada de colheita ele faz isso. O patriarca da família, o vô, lá, ele sai com a máquina, ele que opera a máquina. Como é que é o nome desse produtor? A família Guedin. Família Guedin. E aí o que acontece? Então você foi muito sábio nas suas palavras, que por algum momento da história passou a New Holland dentro da fazenda do cara e fez parte da história ali da família. Isso fica na memória da família, né? E a gente vê que a tecnologia ela foi crescendo de maneira assim contínua. Eu digo que a tecnologia, falando de máquinas agrícolas, é como uma bala que sai pelo cano de um revólver, ela não vai voltar mais. Isso é algo que não tem como regredir. Eu até conto isso aqui no podcast, por exemplo, quando chegou o piloto automático no Brasil. Você chegava na fazenda para fazer uma demonstração com a máquina, o produtor falava assim, não. Ele fazia desse jeito, assim, ó. Não. E eu vou comprar piloto automático para o peão ficar todo, manter ele dentro da gabina? Rapaz, não. Cara, desse jeito, cara. Aí você ia fazer a demonstração com a máquina e mostrava para ele que a plataforma ficava o tempo todo cheia, que no plantio não tinha mais arremate, não tinha, na pulverização não tinha sobreposição, não passava veneno em cima de veneno onde já passou. Aí ele pensava assim, cara, você já assistiu aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem o Julius? Sim. O Julius, ele vai... A Rochelle, que é a mulher dele, fala, olha, fui no cabeleireiro, fiz o cabelo, a maquiagem, isso custou $20. Ele só ouviu $20. O produtor rural, ele só ouve o que vai sobrar no bolso dele, entendeu? Então toda a tecnologia, até que ela se prove o seu valor, e o produtor rural, ele quer saber quanto aquilo vai sobrar de dinheiro no bolso dele. Tanto é que hoje ninguém compra máquina sem piloto automático. Você acredita que a tecnologia ela é uma aliada do produtor ou é um problema para o produtor? Eu acho que ela é uma aliada do produtor, sem dúvida nenhuma. Mas sempre também de forma ponderada. Eu acho que a tecnologia... Bom, sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Ela é uma grande aliada, ela é uma grande aliada do operador, desde que bem utilizada. A tecnologia exige, eu acho que esse é um ponto importante. Eu não comprar uma máquina de alta tecnologia, beleza. Não, ela exige mais treinamento, mais especialização para que você use plenamente. Porque a partir do momento que você compra uma tecnologia, e esse é o ponto, você usa a tecnologia, você compra, você tem um custo, tem um investimento, você está usando aquele investimento. Então, o investimento ele retorna. Se o operador está conseguindo utilizar ele. Bom, se você pensar bem, você que tem muita experiência com, por exemplo, operação de colheita, Xandó, eu começo o dia com uma regulagem numa colheitadeira. O clima vai mudando, a planta vai mudando, a umidade da planta vai mudando, a variedade vai mudando, eu tenho que regular essa máquina durante o dia diversas vezes. No mínimo 3 vezes eu deveria regular.
Será que o pessoal faz isso efetivamente? Mas com o sistema de automação faz. Mas é simples assim? Não, o cara precisa aprender a usar o sistema de automação. Depois que ele aprende é fácil, mas precisa aprender. O sistema de automação faz milhares de vezes durante o dia. Isso daí. E a gente pega muito produtor com resistência, muito produtor que não opera, é natural, o produtor já está grande, não sobe mais na cabine da máquina para operar, mas o operador tem dificuldade e leva para o patrão, você comprou essa máquina com isso, mas não funciona. Funciona super bem. Não funciona na concepção ou na resistência, muitas vezes, do operador que não quer aprender aquela nova forma de fazer. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar, ela aumenta a produtividade, mas ela tem que ser um investimento feito com ponderação. Porque primeiro tem muita oferta no mercado. Se eu comprar tudo que me oferecem, eu não tenho nem capacidade de usar aquilo. Então, eu acho que você tem que investir na tecnologia que você consegue utilizar. E investir para que você consiga efetivamente tirar o benefício dessa tecnologia. Senão, é só ter para ter, ou ter para falar que tem. E aí isso daí não traz resultado. Aí fica até caro, porque é caro, né? Você tá lá embutido na máquina, no caso de máquina, ou outras soluções tecnológicas que vendem para o produtor rural, tem um preço isso. Fiz o investimento, não estou tirando, aí realmente estou jogando fora. Cristiano, o seguinte, cara, eu acredito que hoje quem não põe a cara não vende, né? A gente vê que a Matra tem um rosto do executivo ali, então você tem um editor, vai lá e fala contigo ainda? Fala comigo, eu tô na empresa todos os dias, batendo ponto lá, somente na época, todos os dias mesmo quase, mas na época da safra então, nem se fala, eu digo até 24 horas no WhatsApp, muitos clientes têm meu telefone, a gente vende máquina agrícola e tem os desafios naturais da mecanização, mas mesmo quando eu não tô, mesmo quando não fala direto comigo, nós temos um grupo de WhatsApp, a gente chama Resolve Matra, então todos os nossos líderes de pós-vendas e de vendas estão lá dentro. Se tem alguma situação crítica acontecendo, ela tem que ir para esse grupo. E nesse grupo a gente tem que tomar uma decisão rápida. Qual que é o problema? Não, o problema, faltou uma peça, autorizamos arrancar de uma máquina. A gente sempre tem máquina estacionada para poder tirar peça da máquina para não ter máquina parada de jeito nenhum. Caraca, sério isso? Sempre temos. Temos trator de backup, então autoriza a emprestar um trator para o cliente. Então a gente sempre tenta dar uma solução mais rápida possível. Eu acho assim, o que faz parte da nossa cultura como Matra é um comprometimento muito grande. A gente não tem solução para tudo. Mas nós temos um comprometimento do nosso time, e eu participando disso diariamente, enorme para trazer soluções para os nossos clientes. Sabe? Então, eu sempre falo, quando eu falo sobre isso, a gente nunca está oferecendo milagre, mas estamos oferecendo. A gente tem que ser muito honesto. A mecanização é sempre um desafio para mim, para a Matra e para os nossos concorrentes. O nosso diferencial precisa ser o nosso comprometimento em trazer soluções definitivas para o nosso cliente, de uma forma ou de outra. Então, a gente tem cara, sim. Eu tô tocando um negócio, frente a frente dos negócios, eu participo. Eu sei o que está acontecendo na área de vendas, eu sei o que está acontecendo na área de pós-venda, eu sei dos nossos desafios, eu sei aonde a gente quer chegar, como a gente está fazendo para chegar lá, eu sei dos nossos pontos fracos e dos nossos pontos fortes, e o que a gente está fazendo também para superar esses pontos desafiadores, mas com certeza temos muito mais pontos fortes aí. Legal demais. Então, se o produtor rural quer passar lá para tomar um café, não só criticar, mas também quiser fazer um elogio, pode passar lá, né? Vai elogio especialmente. Pode. Sempre. Cristiano, a gente está falando já há um tempo aqui no podcast, agora eu vou fazer algumas perguntas mais de cunho pessoal. Mas para o Cristiano que está aí no auge dos seus 50 anos aí, de vida, aí, mais de 20 anos de Matra, o que significa a palavra lealdade para você? Lealdade, acho que é tudo. A gente precisa ser leal, primeiro, também conosco mesmo, com nossos princípios acima de tudo, né? A gente não pode defender alguma coisa e fazer de forma diferente, ou só defender da boca para fora, né?
E ser leal também significa valorizar quem é leal conosco, sabe? E eu acho que todo jogo faz parte, nossos concorrentes, lealdade com o concorrente, lealdade com a sociedade como um todo e com os colegas e com a empresa com que a gente está. Eu acho que é fundamental, Xandó, isso faz parte da vida, é fundamental. Legal. A gente falou aqui no início do episódio sobre toda essa transição política, social e econômica do Brasil, mas, Cristiano, o que fazer para continuar o negócio quando o dinheiro acaba? Olha, a gente está passando, né, por um momento desafiador. Inclusive, se você souber, me fala. Como agro, né? Hoje mesmo eu estava conversando mais cedo com um produtor rural grande, muito estruturado. A gente estava falando sobre isso. Eu acho que, primeiro, como país, nós temos nossos desafios, né? Tudo que já aconteceu e o que ainda acontece torna a atividade empresarial desafiadora. Hoje a gente lida com juros muito altos, etc. E ainda você tem, no caso do agro, algo ainda mais desafiador. Questões climáticas, de preço das commodities, né? E somam-se os desafios que o próprio país impõe a gente, né? Olha, eu acho que talvez a única solução que a gente tenha no mundo rural aí seja trabalhar com um tipo de seguro, que é o seguro capital. É ter um pouco de capital para aguentar passar por momentos difíceis. Eu acho que é natural no mundo empresarial e no agrícola a gente passar por momentos bons e desafiadores. Só que nos momentos desafiadores a gente não pode morrer. A gente tem que conseguir sobreviver, passar por ele, porque vem um bom momento depois, lá na frente. E como fazer isso? Se não for de forma cautelosa, cuidadosa, ter um certo nível de reserva. Eu acho que, Xandó, quando eu faço uma reflexão e olho até para os nossos clientes aqui no campo, desde que eu estou aqui, 25, 26 anos atrás, acompanhando nossos produtores, quem está passando bem pelos momentos difíceis? Aqueles que estão crescendo, passo a passo, sem arroubos, sem loucura, sabe? Porque não aceita. Infelizmente, quando a gente vê no nosso próprio negócio de máquinas agrícolas, se você não toma cuidado, você toma surpresa depois, o mercado vira. E aí como é que você faz? Está muito alavancado. Exatamente. Então é crescer aos poucos, passo a passo, com solidez e, na verdade, é liquidez. Liquidez. Eu não tenho uma receita de bolo. Essa é a receita, eu acho que tem várias receitas por aí, muitas podem dar certo, mas essa tem sido a receita que a gente está lidando melhor com ela, é essa receita, sabe? Beleza, que você está falando isso aí, quero complementar com um comentário e pegar a sua expertise aí de experiência de vida. Diferença entre sabedoria e inteligência. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem muita gente inteligente por aí, mas eu acho que a sabedoria, Xandó, especialmente, primeiro, é a gente valorizar o que a gente tem. Isso faz parte da sabedoria, valorizar aonde nós estamos e o que a gente está conquistando, e comemorar isso todos os dias, sabe? Eu acho que o universo traz pra gente o que a gente joga pra eles de volta, sabe? Isso é uma verdade. Então, quando a gente é desafiador, a gente produzir e ao mesmo tempo passando por um momento com margens baixas, né? Nós, produtores rurais, questões climáticas duvidosas, né? O que vai acontecer com o nosso país, agora as questões geopolíticas mundiais, guerras, o que vai acontecer? Difícil colocar a cabeça no travesseiro e a cabeça não rodar a mil por hora. Eu acho que a sabedoria é a gente ser um pouco pragmático, sabe? Olhar para isso de uma forma bem sensata e dar o peso certo para cada situação. E não esquecer de dar o peso certo para o que a gente tem, para nossa família, para o nosso negócio, porque a gente conquistou. Eu acho que isso é importante. Legal. Escolher é perder.
toda vez que você escolhe alguma coisa, você deixa alguma coisa para trás. Qual que foi a escolha mais difícil aí do Cristiano? Eu acho que família no aspecto... Quando eu, por exemplo, fui por 2 vezes presidente da nossa associação nacional, hoje eu sou vice-presidente da nossa federação, e quando eu escolhi isso, eu perdi tempo com a minha família. Perdi o tempo que eu podia ficar com eles durante a semana, ou até mesmo dentro do meu negócio. Mas essa escolha, ela traz outros benefícios, né? Para mim como pessoa e para o Cristiano empresário, também como pai, eu acho. Quando eu tenho oportunidade de sair do meu quadrado, conversar com outras pessoas, olha, não teve uma vez que eu não aprendi alguma coisa, não teve uma vez que eu não saí de casa e encontrei pessoas interessantes e não voltei com alguma coisa nova da bagagem, sabe? Então, sair um pouco do nosso mundinho e abrir mão do nosso conforto, muitas vezes. É legal, viajo muito, é legal viajar muito, é legal no começo, depois você fala, não aguento mais, eu quero ficar em casa. mas por outro lado, traz esse enriquecimento de aprender sobre o mundo, de olhar as coisas sobre outra ótica, outra perspectiva, que você sequer tinha pensado nisso, sabe? Então, está com pessoas muito interessantes. Então, sempre, toda vez que eu saí de casa, que eu peguei um avião, fui em reuniões, encontros, feiras, eventos, etc., eu trouxe muita coisa na minha bagagem mental, aí, intelectual. Legal demais. Cara, isso é uma das melhores coisas que o podcast me trouxe. Poder conhecer pessoas, né? Aqui aprender, enfim. Cristiano, na sua ótica aí, olhando aí de dentro para fora, o que é felicidade? Eu acho que felicidade é exatamente a felicidade que está dentro da gente. A felicidade é estar satisfeito com o que a gente tem. Satisfeito não significa estar acomodado, nada disso, mas é valorizar o que a gente conquistou, valorizar as pequenas coisas. Primeiro, as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Olhar para a nossa família e agradecer isso todos os dias. Olhar para os nossos negócios e agradecer ter o nosso negócio todos os dias, por mais desafiador que eles sejam. Pior seria sem tê-los, né? Às vezes, então, eu acho que a felicidade, eu penso que ela não é algo que, puxa, ela não é uma coisa grandiosa, no aspecto, uma grande felicidade. A felicidade, ela é pequenininha, é todo dia, todo momento. É o olhar com um olhar mais dócil, o seu dia a dia. Contentamento. Exatamente. Maior aprendizado do Cristiano depois que se tornou pai. Amar, se a gente achava que amava a esposa, eu amo, hein? Tem que tomar cuidado. Mas é um amor tão profundo, tão sublime, né? E eu acho que antes da gente ser pai, a gente é filho, né? Quando a gente é filho, a gente tem um pouco de egoísmo, de centrado em nós mesmos, né? A partir do momento que a gente é pai, você melhora demais, né? Porque você precisa realmente ser um exemplo, né? Você precisa fazer aquilo que você prega para o seu filho, você não pode simplesmente falar. Então você precisa, o que você faz é o que realmente ele aprende, sabe? Não é só o que você fala, ou talvez menos do que você fala e mais do que você faz. Então ele aprende com nossos atos, com nossas atitudes, tudo. E eu acho que isso nos torna melhor, muito melhor. Legal. Se de alguma maneira você pudesse ter um jantar com seu pai novamente, qual seria a única pergunta que você faria para ele? Você me pegou. Mas meu pai, apesar de a gente sempre ter se dado muito bem, um cara maravilhoso e uma inspiração. Eu falo, meu pai é aquele cara que falava com poucas palavras. É um cara que eu queria escutar mais, isso meu pai sempre foi muito fechado, eu queria escutar mais dele. Sabia
que foi difícil para ele? Qual que era o sentimento dele em alguns momentos, né? Quais foram os momentos? Acho que ele tentou preservar tanto a gente dos momentos desafiadores que ele passou, que ele sequer falava nisso de maneira alguma, sabe? Então eu queria conhecer mais meu pai como um homem eu conhecia as fortalezas dele. Eu, sinceramente, conheci poucas fraquezas dele. Eu queria conhecer para me fortalecer ainda mais, sabe? O que foi o momento difícil dele? O que ele sentiu? O que ele falava? O que ele pensou nesse momento? O que ele fez nesse momento? Eu queria explorar mais ele sobre isso. Acho que ia ser mais fácil para mim lidar com meus momentos desafiadores também, porque a gente coloca isso, né? Fala, pô, tá certo, tá com essa dúvida, não tá com essa dúvida? Tá com medo? Eu tô com medo de seguir em frente, eu tô com coragem, tô passando do ponto, não tô passando do ponto aqui. Esse é difícil fazer uma única pergunta, são várias perguntas que você queria fazer ali para ele que não teve, né? Eu falo isso para você que o meu pai, na verdade, é o meu avô, né? E eu perdi ele tem 5 anos. E ele não foi um homem muito rico e próspero financeiramente, mas ele me ensinou valores que eu vou carregar pro resto da vida, né? E às vezes é isso que eu te falo, às vezes nesses momentos aí, por exemplo, nos últimos anos de vida, quando eu ia visitar ele, eu sentava do lado dele só para ouvir ele, né? E aí ele falava, pô, filho, tô cansado, cara, tá cansado o quê, vô? O senhor tá, vamos aí meter o gás. Falou, não, cara, Salomão fala que a vida é boa até 70 anos, depois é só fadiga, só cansaço. Falei, que nada, vô. Mas ele sempre, em conversa simples do dia a dia, do café, do varrer o chão, do tomar um chá, um mate ali, um tereré, de ouvir uma música com ele ali, isso está muito vivo na minha memória, né? Então eu não tenho nenhum arrependimento de relação ao meu avô, porque todos os momentos que eu pude estar com ele, eu estava ali inteiro, eu estava íntegro, eu não mexia com o celular, mexia com nada. Eu até tenho uma foto que é muito emblemática, que a minha filha tirou, que eu tava fazendo a barba do meu avô. Ó, legal. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque eu não esperava aquilo ali. E os meus primos falavam, pô, só você que mexe com o vô, cara, não deixa ninguém pra mexer com ele. Então a gente sabe que essas pessoas mais velhas têm muito para ensinar com poucas palavras, né? E a gente não consegue medir o tempo, né? Não. A gente não sabe o tempo. Ninguém faz o planejamento e ninguém sabe quando vai ser a última vez que você vai encontrar. Falando sobre isso, como que o Cristiano se relaciona com o tempo? Como é que você mede o tempo hoje? Olha, o tempo é hoje. Para mim, uma coisa que eu aprendi, tenho trabalhado muito nisso, aproveitar o dia e o momento que a gente está vivendo. Hoje estou aqui com o Xandó e aproveitando muito esse bate-papo, curtindo muito falar sobre a empresa que meu pai fundou e que eu toco com muita paixão. E quando eu chego em casa, por exemplo, eu estou 100% com meus filhos, sabe? Então eu acho que o tempo, eu acho que essa questão de lidar com o tempo bom, de qualidade, você falou uma coisa, a questão do tempo de qualidade. O tempo de qualidade, aquele que a gente passa com as pessoas que a gente gosta, ou trabalhando efetivamente concentrado no que a gente tem que fazer, ele é um tempo muito bem aproveitado. E o tempo, quando você falou dos 40, né, eu cheguei nos 50 agora, apesar que eu me sinto muito novo com 50 anos, mas quando você chega em algumas idades emblemáticas, você fala assim, puxa, o tempo realmente, ele não passa, ele corre, ele avoa, né? Então, a gente precisa aproveitar bem o nosso tempo. E aí eu sempre tenho uma crítica grande, né? Eu acho que as redes sociais, ela vem para somar em algumas coisas, mas tem que ser muito bem utilizado, para a gente não exagerar nisso e não deixar de ter o olho pro que realmente interessa, que está em volta da gente, sabe? Caramba, você matou a pau nessa resposta tua aí, cara. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui do Café Brothers, que essa pergunta aqui, ela tá desde o primeiro episódio do Café Brothers, foi uma pergunta que a gente, num bate-papo no café da manhã, falou, temos que fazer essa pergunta. Falamos do que você fez, algumas perguntas pessoais, mas de tudo que nós conversamos aqui, quem é Cristiano?
Eu acho legal essa pergunta, porque o Cristiano é o marido da Gabriela, o pai da Luísa e do Lucas. Um cara realmente de família, apaixonado. Eu adoro estar com a família, com minha mãe, minha irmã, meu sogro, minha sogra. Eu acho que essa é a minha essência, sabe? Eu acho que também é minha essência ser matra. Eu nasci desde pequenininho, bem de muito novinho, eu vivi a matra. Desde muito jovem, eu vivia a matra, amava ir para a empresa com meu pai quando eu podia, e isso faz parte da minha essência. Eu acho que definir muito bem quem a gente é muito importante, porque às vezes a gente está uma coisa, né? Está temporariamente uma coisa, né? Então hoje eu sou esse cara que ama a família, amo o que eu faço, amo o agro. Eu acho que somos no melhor lugar que a gente poderia estar, independente dos desafios que ele tem, em outros lugares também tem os seus desafios. Eu acho que estar no agro tem uma coisa que eu quero aproveitar, Xandó, e falar sobre estar no agro. É uma paixão. Estar no agro é estar no melhor lugar que poderia estar no Brasil. No agro, você que viajou, foi para fora do país, no agro o Brasil é o primeiro mundo. No agro, o agro dá oportunidade para os jovens no Brasil. Talvez aqui em Maracaju, em Dourados, ou em milhares de cidades, onde a principal atividade é a agricultura, ou a pecuária, ou qualquer outra atividade agrícola, aonde gera a maior oportunidade, às vezes até a única oportunidade de mobilidade social para o país. Se você olhar que nós estamos aqui em Maracaju hoje, se você olhar para os produtores rurais que estão aqui, e de onde eles vieram, e aonde eles chegaram, você observa o que aconteceu, o que o agro proporcionou. Então nós somos o primeiro mundo no agro. Os jovens do Brasil se interessam pelo agro, se formam no agro, melhor, os filhos dos produtores rurais que a gente tem hoje aqui, os netos estão se formando, melhorando a sua capacidade técnica, se tornando produtores ainda melhores, gestores cada vez melhores. Então, voltando ao tema de que eu sou apaixonado por estar no agro, ligado ao agro, com certeza. Legal, bom demais essa tua resposta aí, falou de quem é você, mostrando realmente uma essência e vivendo o momento. Curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Muito, curti muito. Eu acho muito legal, eu sigo vocês no Instagram, já te falei, tenho uma admiração grande pelo que você construiu. Você, para mim, é mais um exemplo desses caras aí que encontraram no agro uma mudança de vida espetacular, e você prega isso, então você mostra essa realidade para muitos aí que muitas vezes têm dificuldade de enxergar as oportunidades que eles têm na mão, tá na mão deles, não tá em outro lugar, tá na mão de cada um. Então é muito legal conversar com você, um cara que tem feito a diferença aí. Muito bom, Xandó, obrigado. Obrigado demais. Cristiano, primeiro podcast que você participou, é isso? Primeiro podcast. E então quero agradecer demais a você, a vir aqui, bater esse papo, trocar essa ideia com a gente, que dá o privilégio de você vir da primeira vez no podcast. Um cara extremamente simples, sem máscara, um cara que veio aqui, abriu o coração, falou sobre os desafios financeiro, climático, tecnologia, falamos sobre agro, falamos sobre família, falamos sobre aprendizado, a valorização do tempo. Então, cara, eu tô feliz demais hoje, sair daqui mais uma vez diferente dessa mesa, com muito aprendizado, entendendo que o tempo é agora,
A gente só tem uma vida para viver. Exatamente. Então, já que a gente só tem uma vida para viver, vamos viver da melhor maneira possível, valorizando quem tem que ser valorizado e quem tem que ir embora, deixa ir embora. É isso aí. Vamos para lá, vamos meter marcha que o agro não para, né? Não para, nem nós paramos, vamos embora. Galera, e você que ficou com a gente até o final, então vai lá, segue a gente no Instagram, @Café Brothers, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Café Brothers. Vai lá também, segue o pessoal lá da Mata Tratores, eles têm conteúdos todos os dias também, falando sobre tecnologia, mostrando as entregas das máquinas ali, as promoções. Parabenizar o Grupo Mata, 50 anos de história. Isso aí. Muito obrigado, Cristiano, sucesso, tamo junto. Obrigado, Xandó. Parabéns pelo projeto. Valeu, time do Café Brother. Obrigado. O que o nosso convidado merece aí, Alex?